Que possamos todos nós estarmos na noite de hoje ao alcance das luzes que jorram incessantemente do alto. As nossas aflições da vida, as nossas aflições diárias, nos fazem muitas vezes termos pensamentos de desânimo, termos pensamentos de desalento, não é? E a gente não pode se esquecer que se temos a nossa crença em Deus, deverá ser nele que a gente tem que apoiar os nossos impulsos de esforço para passarmos por essas aflições. Quando a gente começa no Livro dos Espíritos sobre um estudo sobre o que é Deus, e essa pergunta não é quem é Deus no Livro dos Espíritos, a pergunta é o que é Deus, e a resposta dos Espíritos nos indica assim: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, aprofundando-se um pouco mais, se pergunta se a gente pode conhecer a essência de Deus. E os Espíritos nos trazem como resposta que nós ainda não temos os cabedais suficientes de inteligência para conhecermos Deus na sua essência, mas que nós podemos conhecê-lo pelos seus atributos. E aí é que vem aquilo que a gente escuta bastante na casa, aquela descrição de algum dos atributos de Deus que a gente estaria ao alcance de conhecer e de entender. Então se fala que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente e soberanamente justo e bom. Se nós acreditamos nesse ser supremo, e se nós sabemos que ele é eterno, imutável, que ele é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de tudo, é soberanamente justo e bom, a gente tem que compreender também que quando a gente está nos momentos alegres da vida, a gente acha tudo ótimo, tudo bem, né? Normalmente nem se lembra de Deus para agradecer, e isso é uma tônica de todo mundo, né? Mas quando a gente está naquele período da vida das aflições, a gente costuma se esquecer um pouquinho de tudo isso que a gente acredita, né? E ficar perguntando para Deus, por quê? Por que comigo? Não é? Isso é uma coisa que a gente deveria, não é um exercício muito, vamos dizer assim, muito simples, porque quando a gente está nas aflições, a gente não pensa em nada disso, em nada do que a gente aprendeu, nada do que a gente acredita, não é verdade? Isso para a maioria das pessoas. Então, quando a gente está num momento de aflição, a primeira coisa que a gente deveria pensar é que se Deus é onipresente, onisciente e soberanamente justo e bom, Ele está aí do meu lado. Ele sabe o que eu estou passando. E se Ele pode fazer com que eu não passe por aquilo e mesmo assim permite, porque Ele é soberanamente justo e bom, a nós nos cabe entender que toda aflição que a gente passa na vida tem uma causa. E essa causa nem sempre é conhecida por nós. Porque graças a Deus, nós temos o dom do esquecimento das nossas dívidas passadas. Né? Já pensou se todos nós que pagamos as nossas dívidas a prestações suaves, soubéssemos o montante da nossa dívida? Isso poderia nos trazer, às vezes,
um certo desânimo. E Deus, como é soberanamente justo e bom, deixa que nós paguemos os nossos débitos de passado em prestações suaves, à medida das nossas forças. Porque o objetivo desse resgate não é a cobrança, e sim o nosso aprendizado. E por isso, essas aflições que vêm à nossa vida, vêm em doses homeopáticas. Apesar de vez em quando, a gente achar que está vindo. Tem um ditado até popular que fala o seguinte, né? Que desgraça boa, desgraça pouco é bobagem, né? Quando começa a dar um negócio errado, parece que dá uma fila de coisas erradas. Mas na verdade não é isso, né? A verdade é que quando vem uma coisa que a gente acha que não está correndo muito bem na nossa vida, a gente leva, toca, passa. Aí vem uma bomba um pouco maior e aí já vem aquela desanimadinha. E quando vem a desanimadinha, aquelas coisas que a gente estava tirando de letra já começam a ficar insuportáveis, não é? Quando a gente deveria, muito pelo contrário, ficar muito calmo, confiar em Deus, tocar a vida em diante, não é? Agora, nem todas as causas das nossas aflições são de vidas passadas. Muitas vezes, por condução errada da nossa vida, a gente sofre essas aflições que são causadas pelo próprio movimento diário nosso na vida, né? Quantas vezes nós tomamos inúmeras atitudes que um pouco mais para frente na nossa vida vão trazer consequências. E tudo traz consequências, mas as consequências que eu estou dizendo hoje são as consequências das aflições, né? Que nos deixam aflitos, seja, né, uma discussão ou uma indisponibilidade com algum parente muito próximo, às vezes com filho, com esposa, com pai e mãe, seja no comportamento diário mesmo, de atitudes pouco louváveis, seja em relação à maledicência, seja em relação a drogas e qualquer coisa nesse sentido. Então, essas aflições são aflições com causas nesta vida. E elas seriam plenamente evitáveis se a gente tivesse um pouco mais de consciência no nosso agir, não é? Mas é que normalmente a gente não tem muito esse pensamento, a gente vai tocando a vida, né? Deixa a vida me levar, né? Diz o cantor. E a gente vai tocando a vida, a gente vai deixando o nosso orgulho falar um pouco mais alto, e falando um pouco mais alto o orgulho, a gente acaba ferindo pessoas e dizendo palavras para determinadas pessoas que a gente não deveria ter dito, e muitas vezes paga-se isso uma existência inteira, não é? Com aflições terríveis, porque uma palavra, quando sai da nossa boca, enquanto a palavra está dentro do nosso pensamento, ela nos pertence. Quando ela sai da nossa boca, ela já não pertence a nós mais, ela vai pertencer à consciência de cada ouvido que escutou. Então, quando essas causas, quando a gente começa a buscar nas nossas aflições quais seriam as causas, e principalmente pensando se nós não somos os causadores dessa aflição que sofremos hoje, por atitudes que tomamos nessa encarnação, a gente tem o caminho de mudar, né? De mudar esse tipo de sofrimento pela aflição. Quando nós não conseguimos encontrar isso, seja quando, por exemplo, uma doença grave nos atinge, situações determinantes em nossa vida nunca nos deixam alcançar determinados objetivos que a gente estipula para a vida da gente, e sempre acontece alguma coisa que a gente não consegue, e a gente faz tudo direitinho, vamos supor, né? Não acredito que ninguém faça tudo direitinho, 100%, mas que a gente, na nossa reflexão, faça tudo direitinho, então a gente acaba não encontrando, né, uma causa que, olha, eu não causei isso, eu concorri para tudo certinho e tal. Isso deve estar em alguma coisa do passado. E essas nós não conseguimos desviar, né? Essas nós não conseguimos corrigir agora com um ato
com uma, né, correr atrás, vamos dizer assim, como a gente diz cotidianamente. Então são aflições que com certeza têm causa em nossas vidas passadas, não é? Mas que também a gente tem que lembrar que se Deus é soberanamente justo e bom, onipresente e onisciente, está comigo, está vendo e não está impedindo, é porque a gente tem que passar por isso, não é? E qual seria a nossa atitude em relação a passar por isso? Como que é passar por isso? Muitas vezes a gente escuta, até dentro da casa espírita, um comentário assim, você tem que se conformar, porque só através do sofrimento é que a gente cresce. Vocês acreditam nisso? Que para a gente crescer a gente precisa sofrer? Necessariamente sofrer? Porque se fosse assim a gente só corria atrás de sofrimento, né? Então, já que agora eu resolvi me emendar, então nessa encarnação só vou sofrer. Então eu vou chegar lá, já o nego já bota as asinhas atrás de mim, eu já vou ficar tocando harpa na nuvem, né? Não é por aí. Na verdade, o que acontece com o sofrimento? Quando a gente tem muitas atitudes erradas, por exemplo, nessa vida, com pessoas principalmente, né? Isso pesa na nossa consciência. Lá para frente a gente vai acabar sofrendo. E se a gente não enxergar isso, depois que a gente desencarnar, a gente vai sofrer mais ainda, né? Agora, quando é uma coisa que a gente não pediu, que a gente não contribuiu, um exemplo muito comum na vida da gente, a morte de uma pessoa querida. Seja pai, mãe, avô, amigo. Não é? Normalmente a gente não se prepara para perder, né? E aí sofre pra caramba. Por quê? Por aquele egoísmo da gente querer que a pessoa estivesse com a gente, né? Embora a gente acredite que ela continua viva, que ela vai estar bem, vai seguir a jornada dela, etc, etc. Mas não, você queria que estivesse do lado, né? E aí você não se conforma, aquelas famosas choradas de beira de caixão, né? Me leva junto, né? Mas se escorregar na beira da cova, cair lá embaixo, socorro, me acorde, eu caí aqui, né? Assim, é a mesma coisa, o nego vai nos templos religiosos, o cara fala assim, quem quer ficar do lado de Deus, né? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ficar do lado de Deus hoje? Todo mundo abaixa a mão, né? Por quê? Todo mundo quer ficar ao lado de Deus, mas não quer ir para lá hoje. Não é? Então a gente tem que dosar esse conhecimento que a gente tem justamente nas nossas aflições da vida cotidiana. Não é? Porque não é porque eu esqueci de tudo que eu já fiz no passado que eu deixei de fazer. Não é por isso que eu tenho coisas para resgatar aqui que eu vou deixar de resgatar. Mas também não é por isso que eu vou ter que ficar acreditando que eu tenho que sofrer para melhorar. Porque a gente tem que lembrar uma coisa. Dor e sofrimento são duas coisas completamente diferentes. Não é? Vou dar um exemplo bobo aqui, mas que é verdade. Você está pregando um prego. De repente você erra o prego e manda no dedão. O dedão já enche de sangue por baixo da unha, já começa a latejar. Você tem duas atitudes ali, né? Porque dor está doendo. Vai doer para qualquer um aqui, concorda ou não? Agora, e o sofrimento? Qual que é a atitude nossa? Ai, socorro! Vem me ajudar, meu dedo tá não sei o quê. Ou você olha pro dedo, tá doendo, olha para alguém e fala, gente, me leva no hospital que eu acho que eu vou precisar dar ponto, furar essa unha, fazer alguma coisa, que o negócio aqui não tá bonito não. Concorda? Que são dois dedos iguaizinhos, os dois estão doendo a mesma coisa. Agora, quem que sofreu? Aquele que ficou berrando lá que nem um doido? Ou aquele que olhou e falou, nossa senhora, tá feio o negócio, tá doendo, hein?
e foi para o hospital. Entenderam? Dor e sofrimento. Quando a gente perde um ente querido, vou dar um exemplo que é o exemplo que mais machuca a gente, né? Ou quando um ente querido tem uma doença terminal, grave, que não tem cura, a gente vai passar por esse episódio de dor. Às vezes essa dor vai perdurar por muito tempo, não é? Ah, eu sou espírita, eu acredito assim, ó, morreu, vai para o céu, vai lá para onde tiver que ir, mas continua vivo, né? Todo mundo aqui tem essa convicção, não tem? Tem ou não tem? Que a vida continua após a morte? Por que quando morre um ente querido a gente não pensa assim? Porque não é fácil quando a dor nos atinge. Eu tenho um amigo, eu gosto muito daquele amigo, mas não estou todo dia com aquele amigo. De repente eu fico sabendo que aquele amigo morreu. Eu fico triste que o amigo morreu, tal, mas não passa disso, não é? Agora, quando está mais próximo da gente, essa dor faz a gente desequilibrar, e aí o sofrimento nos causa a aflição e não a dor. Só que nós não somos máquinas, não é? Não adianta eu querer chegar aqui e falar, agora vocês estão aqui no Espiritismo, vocês já sabem como é que funciona tudo esse negócio aqui, morreu, tá lá com a senha, chamou tua senha, você sobe ou desce, né? Fica um tempo por lá e depois volta, não é? Então, para nós, maravilha. Já entendemos tudo, já sabemos como funciona, não vai ter surpresa, achamos a 8ª maravilha do mundo, né? Já rodamos num monte de religião, é aqui que a gente escutou as coisas boas. Como que a gente tem que fazer? Não é verdade? Tô salvo. Sinto muito, né? Como diz o motoboy lá do cara lá. Nananana. Se alguém achar que o Espiritismo é a tábua de salvação do mundo, sinto muito, mas está enganado. O Espiritismo nos esclarece muita coisa, mas nós ainda estamos longe de saber a grande maioria das coisas. Só que o Espiritismo nos esclarece muitos assuntos, né, que até agora outras religiões ainda não tiveram oportunidade de trazer, porque ainda não estávamos prontos, não é? Mas isso com certeza deveria nos dar o quê? Um norte para as nossas vidas, não é? Nós deveríamos, sabendo das coisas, mudar um pouco as nossas atitudes durante o dia a dia. Mas poucas vezes a gente faz isso. Quando a gente está doente, a gente não sabe o que tem, está tendo tontura, está tendo não sei o que, corre no médico, o médico fala, ó, é aquela história, a gente paga a consulta para olhar, o cara olha pra gente e fala, você tá gordo, você precisa emagrecer. Né? Ele falou, eu também já sei, né? Mas se você está passando mal, está tendo problema, você vai no médico, o médico fala tudo aquilo para você, te dá toda a receita de tudo que você tem que fazer. Ó, você tem que parar de comer isso, comer aquilo, diminuir isso, aquilo que você gosta, fazer um pouquinho de exercício, tomar esse remedinho aqui e tá tudo ótimo. Não é assim? Quantos, depois que melhoram um pouquinho, continuam fazendo isso? Muito poucos. O mesmo acontece com a religião. Né? Quando a gente está com muito problema, a gente vem aqui, busca o passe, água fluidificada, o conhecimento, muda de atitude e tal, a coisa começou a andar mais legalzinho, a gente já desiste um pouco da atitude que a gente deveria ter pela convicção que a gente tem. Mas isso é um defeito de vocês? Não, é um defeito nosso. Todos nós somos assim. Então, quando a gente começar a mudar um pouco as atitudes, pelo conhecimento que a gente tem, as nossas aflições da vida também serão mais facilmente suportadas. É muito comum a gente ouvir também
dentro do centro espírita, uma palavrinha que quando a gente está em aflição, né, de uma dessas que a gente não pode evitar, uma morte, uma doença grave e tal, né, não pode evitar, não teve como. A gente ouve muito que a gente tem que ter resignação. Vocês já ouviram isso aqui? Resignação. O que é resignação? O que é a gente ser resignado? É a gente se convencer de que a gente tem que sofrer mesmo e baixar a cabeça e ficar lá sofrendo até passar a dor? Isso é ser resignado? Não, né? A resignação reside muito mais na nossa aceitação, que a gente tem aquela coisa para enfrentar, que a gente, se não encarar, fica mais difícil para enfrentar, não é? E principalmente, a resignação significa, apesar das minhas aflições, eu continuo tocando a minha vida. Esse é o entendimento. Com esse entendimento da resignação, a gente sofre muito menos. A parte do sofrimento vai ficando para trás. Porque a resignação e a fé em Deus faz com que a gente saiba que nada que está acontecendo com a gente é por acaso. Que o que acontece conosco tem causas na nossa própria vida, seja nessa ou seja na anterior, né? E muitas vezes a gente coloca metas na nossa vida também, e a gente passa a vida perseguindo essas metas e acaba se sentindo infeliz porque a gente colocou as metas. Meta é sempre para frente, né? Meta nunca está aqui do nosso lado, né? Quem trabalha com venda sabe muito bem o que é meta, né? Ter meta para bater, meta para cumprir, elas se renovam a cada mês. Então a meta nossa está sempre lá na frente. E a gente comete um erro muito grande de colocar, porque as aflições da vida, elas impedem o quê? A nossa felicidade, né? É um atrapalho para a nossa felicidade. É a mesma coisa você combinar um fim de semana para passear, para fazer isso, fazer aquilo, combina tudo, aí chega no fim de semana, a tua avó que mora com você fica doente, aí você não pode ir, né? Então a tua felicidade lá daquele lugar ficou adiada, porque aconteceu um entrever aqui, né? Então, o que a gente tem mania de fazer? A gente tem mania de estipular metas na nossa vida. Isso é muito saudável. Mas o que não é saudável é a gente pegar a nossa felicidade e também colocar lá. Eu só vou ser feliz quando eu chegar lá. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir isso. E a gente esquece que quando a gente conseguir, a gente já tem uma outra lá na frente, né? Então a gente, em vez de ser feliz hoje, a gente pega a nossa felicidade e põe lá na nossa meta. Então qual que é a razão da nossa infelicidade? Nós mesmos causamos a nossa infelicidade. Porque se nós sabemos que vivemos o aqui e o agora, que Deus está do nosso lado, e que a gente está trabalhando, concorrendo para que as coisas melhorem, não é? As coisas melhorem-se. Nós estamos não a caminho da felicidade, nós estamos andando a par com a felicidade. Então, se nós estamos andando a par com a felicidade, confiamos em Deus, acreditamos em tudo que a gente acredita sendo espírita, por que não sermos felizes hoje, em vez de nos afligirmos com os nossos contratempos? Contratempos teremos todos, sempre. Sempre teremos que estar agindo, não é? Nunca encontraremos
um caminho lindo, liso e ascendente. Sempre vai ter pedrinha, vai ter, né, uns desvios, uns atalhos. Só que se a gente for feliz com a caminhada, a gente vai passar ao largo do que a gente chama da real infelicidade. A real infelicidade são as consequências desastrosas dos nossos procedimentos. Essa não tem jeito, porque a gente procede mal, esse mau procedimento retorna para a nossa vida, né, como um fator desestabilizante do nosso dia a dia, e principalmente a nossa consciência nos traz sempre, porque a gente não consegue esquecer, porque fui eu que fiz, né? Quando você grita com uma mãe que sente-se, vamos dizer assim, muito diminuída com palavras ásperas, quando você fala uma palavra para um filho ou para um companheiro, para uma companheira, que você sabe que você usou palavras que magoaram, a sua consciência não vai te deixar mais em paz. Embora você ache que você está cheio de razão, né? Então os nossos maus procedimentos nos trazem infelicidade real, mesmo. Não é a fictícia, não é nada, é a gente que é cobrado pela nossa própria consciência. Uma coisa muito comum, que quem lê os livros da doutrina espírita encontra muito uma palavra lá também chamada de melancolia, né? Porque antigamente não tinha esse negócio, né? Não tinha esse nome para depressão, para ansiedade, não é verdade? Então chamava-se de melancolia. A pessoa estava lá triste, vivia chorosa, então a pessoa está lá com melancolia. E aqui tem uma frase no Livro dos Espíritos que diz o seguinte: resistamos a essa pressão, falando da melancolia, da depressão. Olha que interessante. Vou fazer só uma enquetezinha aqui. Quem aqui já teve sintomas de depressão ou de ansiedade? Então vai saber bastante do que eu estou falando. E quem não sabe, vai se ver aqui em coisas que a gente... Eu até vou ler, porque isso aqui é muito interessante. Quando a gente está se sentindo, né? Eu achei que tinha coisa. As nossas aflições da vida estão nos pegando no pé demais, que a gente está, né? Vamos dizer assim, dando aquela arriadinha, a gente começa a se sentir meio desanimado, não é? Isso é uma coisa normal. Você está tentando fazer um negócio, não dá certo, às vezes você dá uma desanimada. Então, ele fala aqui o seguinte, ó. Resistamos a essa pressão que nos enfraquece a vontade. Quem nunca teve um sintoma depressivo ou ansioso, não sabe o que é isso. A depressão é uma pressão que nos enfraquece a vontade. Não é que deixa a gente fraco, ela deixa a gente sem vontade. E você sem vontade, como é que você vai brigar com as suas aflições da vida? Não é? E aqui ele fala, ó, resistamos a essa pressão que nos enfraquece a vontade com coragem e energia. Todo mundo que passou por algum episódio depressivo sabe que não adianta ninguém vir falar pra gente, não adianta a gente estar tomando remédio, se a gente, enquanto a gente não resolve enfrentar aquilo com coragem, com energia, tipo assim, não estou com vontade de sair de casa, não quero ver ninguém, mas eu vou. Enquanto a gente não faz isso, a gente não sai da depressão, né? Porque isso é uma condição sine qua non para você melhorar. Enfrentar com coragem e energia. Ter resignação não é aceitar passivamente o sofrimento. Devemos desempenhar nossa missão no trabalho, na família e na sociedade. Ah, eu não estou 100% hoje. Vai com 80, vai com 70, com 40, vai com o que você tiver aqui. Mas é você mesmo.
Porque a partir do momento que você deixar essa disposição enfraquecer a sua vontade de verdade, tenha certeza que cada dia vai ficar mais difícil de você levantar. Você vai ter que fazer mais esforço para levantar. E isso nos tempos modernos hoje é uma coisa para a gente observar muito. Quando a gente está ficando muito desanimado, muito sem vontade de ver pessoas, de sair de casa, de ir para o trabalho, de não sei o quê, comece a se policiar. Comece a ter esse enfrentamento com coragem e energia. Porque vem. Né? Quem nunca teve, fala que isso é coisa de fresco. Isso é frescura. E a gente ouve muito isso. Mas não é não. Não é não. Quando a gente começa a se deixar levar pelos embates da vida, pelas aflições da vida, e começa a se sentir desencorajado, pode tratar de falar, ó, lá em cima aí, me ajuda aí que eu preciso levantar, eu preciso sair para trabalhar hoje. E encarar. Quando a gente fala das aflições da vida, a gente também pensa nas aflições da pessoa que a gente gosta, né? Porque dói na gente também ver uma pessoa que a gente gosta muito sofrendo. E o que a gente mais queria fazer, eu sempre lembro da minha mãe, que apesar desse físico de bailarino espanhol aposentado, eu sempre fui muito magrinho, muito magrinho. E minha mãe sempre falava pra mim, e isso me marcou até hoje, que o que ela sempre queria que tivesse um zíper aqui na frente. Porque aí ela abria o zíper, jogava comida lá dentro e fechava, e eu estava resolvido meu problema de nutrição, né? Então quando a gente vê uma pessoa que a gente ama muito sofrendo, é comum a gente sofrer também, né? E a gente tem que pensar também o contrário. Se você gosta muito da pessoa, você não quer ajudar? Se você entrar no sofrimento dela, você vai ajudar como? Não tem como. Se você quiser, pela vontade, que nem minha mãe do zíper, né? Acabar com o sofrimento da pessoa, você não vai conseguir. Nada que você faça vai melhorar uma coisa que está dentro dela, né? Está na sua mente, está na sua cabeça, o sofrimento. Então o que você tem que estar? Disposto para ajudar. E para disposição para ajudar, você só consegue com coragem e energia, enfrentando aquilo, mas com o intuito de você estar sempre forte para poder estar ajudando. E a gente sabe que cada um de nós temos as nossas provas, não é? Cada um de nós tem as nossas dívidas, e que mesmo que você pudesse tirar aquilo da pessoa que você ama, você estaria ajudando ela? Não, né? Porque ela tem que passar um episódio daquele, ela tem que encontrar a sua resignação, a sua força e tal. Isso não quer dizer também, né, como fala aquela piadinha, o cara subindo aquela escadona para a igreja na Bahia, passa uma baiana rodando, o cara sai da frente e deixa ela passar, né? Aí o amigo fala para ele, mas escuta, o senhor não ajudou a mulher? Aí tá falando, não, sei lá, não conheço a fé dela, vai que é promessa, né? Eu vou atrapalhar a fé da mulher, né? Também não é por isso que você tem que deixar as pessoas cair no abismo. Mas você tem que estar disposto de estar ali ajudando a pessoa a ter coragem, a ter resignação, a enfrentar aquilo de uma maneira digna. Porque a gente sabe que só assim essa pessoa vai sair desse turbilhão que ela está, né? E não é a gente desesperando e nem querendo tirar da pessoa, né? Porque não vai resolver. Outra coisa, falando sobre essas aflições, das nossas dívidas e tal, muito se fala, né, a respeito de a pessoa tá lá agonizante, não sei o que tal, e o médico fala de tirar o auxílio, tirar o aparelho, fazer eutanásia. Quem de nós é capaz de julgar o quanto que no finalzinho da vida vai ser benéfico para uma pessoa ficar mais algum tempo ainda ligado à carne? Não é? Esse poder de abreviar a vida, muita gente fala, né? Ah, não, tá desocupando o galo, o cara tá lá vegetando, não sei o quê. Faz 2 anos que tá no hospital, ocupando o lugar de alguém que podia estar melhorando. Tem que desligar os aparelhos mesmo, deixar aí. Não é? Tem muita gente que fala assim. Mas não pode ser assim. Porque as aflições individuais fazem parte da nossa vida. Fazem parte do nosso crescimento. Por isso
que ela não deve ser colocada num pedestal, eu vou sofrer a vida inteira que eu vou ficar bonitinho. Mas também não deve ser bombardeada. As aflições existem para que a gente enfrente, para que a gente encare de frente, né? E aí ficamos fora de risco de um monte de coisa. E, para a gente encerrar, e quando a gente começa a achar que é meritório sofrer, a gente acha também que a gente tem que sofrer pelo outro. Eu tenho que, vamos supor, eu vejo uma pessoa lá se afogando. Eu não sei nadar, mas eu pulo na água para salvar. Porque eu posso fazer uma boa ação, né? Eu vou sofrer, mas eu vou fazer uma boa ação. Tá certo isso? Você não pode se empenhar numa tarefa que esteja realmente fora do seu alcance, né? Então, aí entra a resignação. Tem coisas que você não consegue evitar, mas você consegue conviver. Tem coisas no outro que você não consegue eliminar, mas você estando bem preparado, você consegue ajudar. E nós todos viemos para a Terra em grupos que a gente nem imagina o tamanho que eles são. Muitas vezes você passa uma vida convivendo com alguém e depois você vai descobrir que esse alguém é muito amigo de um outro alguém que foi muito amigo seu, né? E tá todo mundo junto na mesma panela. Então a gente vem todo mundo junto na mesma panela para se ajudar, para colaborar. Mas enquanto a gente não entender que as nossas aflições não podem impedir que nós sigamos em frente, continuemos a tocar as nossas vidas de maneira alegre e feliz, a gente vai ficar sempre sofrendo muito por aflições que a gente não deveria, às vezes, nem se preocupar com elas. Boa noite a todos e que Deus possa alcançar a todos com a sua paz.